Fala pessoas, disse certa vez um escritor francês, o Georges Bernanos, ou Georges Bernanos, ele disse o seguinte: confundir a luxúria e o desejo que aproxima os sexos é a mesma coisa que dar o mesmo nome para o câncer, para o tumor e o órgão que esse câncer devora. Ou seja, não podemos confundir nunca isso que é maravilhoso em nós, que é o desejo sexual, com o câncer, que é a luxúria. Podemos entender o desejo sexual como uma potência que nós trazemos e a luxúria como uma desorientação no uso desta potência, que vai aos poucos ali consumindo nossas energias, que vai nos desgastando, vai nos cansando, nos fazendo desacreditar do amor, desacreditar da fidelidade das pessoas. A luxúria, ela vai nos tornando frios, utilitaristas, ela vai agindo, nos iludindo, nos fazendo pensar que ela oferece o maior dos prazeres, que ela maximiza o prazer sexual com a sua forma de operar, quando na verdade ela vai destruindo a nossa essência, vai destruindo a real finalidade do sexo, do prazer sexual. A sexualidade, com a sua atração própria, com o seu desejo, tem como finalidade nos levar ao outro, e assim nos levar à plenitude do nosso ser, como pessoa humana, que é o que nós somos. A luxúria é o uso oposto dessa potência que nós trazemos, desejo sexual que nós trazemos. Ela se transforma em um vício, né? E já há muitos séculos os padres da igreja chamam a luxúria de vício, né? Faz parte desse grupo dos 7 vícios capitais. Mas nós podemos e devemos conduzir essa faculdade sexual à virtude, que é quando nós orientamos o que nós trazemos de potência em nós para o bem, né? Como a inteligência, que também é uma potência, e quando ela é mal formada ou mal orientada, ela pode buscar finalidades terríveis que vão nos destruir, vão destruir as pessoas. Por isso ela deve também ser orientada para o bem, né? Ela serve para isso, foi feita para isso. Para isso, fazendo assim com ela, né? Orientando ela para o bem, nós chegamos à plenitude do nosso ser, à plenitude, colaboramos com a plenitude das pessoas também. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por acompanhar esse conteúdo sempre. Muito obrigado por você que está aqui pela primeira vez. Convido você a se inscrever caso não esteja inscrito aqui ainda, a compartilhar esse conteúdo, a comentar, enfim, a reagir de alguma forma aqui dentro dessa plataforma para que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. Muito obrigado. Eu queria dar para vocês aqui agora uma definição que não é muito aceita, que não é muito sexy também, da luxúria, uma definição que foi dada pelo catecismo, que é dada pelo catecismo da Igreja Católica no número 2351. Escuta com atenção. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando procurado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e da união. Então, como eu dizia, a luxúria transforma o outro não mais no objeto desejado para a comunhão, mas ela retira toda a dignidade da pessoa para fazer dela um puro objeto para o meu uso, para que eu utilize. Isso afeta tanto a pessoa como a mim também, porque nos descaracteriza, apaga a fé no amor, a esperança das pessoas. Conheci uma vez um cara que deixou de acreditar no amor porque se deixou utilizar tanto, né? Ser tanto utilizado e utilizar tantas pessoas para o seu próprio prazer, que acabou desacreditando na própria humanidade, acabou desacreditando no amor. E quando nós desacreditamos o amor, nossa, estamos praticamente perdidos, ficamos profundamente feridos. Entenda o seguinte: não existe maior prazer do que o prazer sexual. Isso é um fato, né? O que o orgasmo, a ejaculação produz no corpo, nas nossas emoções, é realmente fantástico, né? É também um prazer complexo, porque envolve o olhar, envolve o toque, envolve as emoções. Quando você, por exemplo, vê uma comida que você gosta, você pode até ficar ansioso para comer quando você se aproxima, quando você sente o cheiro daquela comida. Mas enquanto você não coloca essa comida na sua boca, você não sentirá nada, não vai ser despertado ali um prazer real. Já na atração sexual, às vezes só olhando, você já sente uma certa excitação, já sente um certo prazer. E gente, isso é belíssimo, né? Este prazer sexual é belíssimo, porque ele está estreitamente ligado à geração da vida, à comunhão entre as pessoas, mas esse prazer não é o objetivo a ser perseguido. E é essa confusão que transforma o desejo sexual em luxúria. Na verdade, o prazer sexual é um adendo, é um acréscimo. A gente poderia até dizer que ele é uma certa recompensa para aqueles que se dão, se ofertam e acolhem o outro sinceramente. Essa recompensa dada por Deus
diante dessa busca de comunhão. E nós precisamos orientar a nossa sede de prazer para as suas reais finalidades. E não adaptarmos a nossa vida para sermos saciados o tempo todo. Isso nos torna muito suscetíveis aos vícios. E, infelizmente, a luxúria é um câncer que corrói não somente as pessoas, mas toda uma sociedade, toda uma civilização. Um exemplo assim, clássico, né? O Império Romano, onde os nobres, os militares, eles criaram o vomitório, né? Esse lugar onde eu podia comer ali nos banquetes, me dar esse prazer de comer, e depois voluntariamente ir até o vomitório e jogar tudo para fora para depois ter o prazer de comer de novo, né? Então a finalidade não era comer para estar bem alimentado e ter prazer, né, nesse se alimentar, mas a finalidade era o prazer de comer, né? Comer, ter prazer, comendo, e depois vomitar e comer de novo. Você vê só como nós podemos funcionar. E pensando aqui, de alguma forma, nós fazemos a mesma coisa com o prazer sexual hoje. Meus preservativos, né, que me permitem, ou pelo menos prometem, nos dar prazer sem um engajamento, sem um perigo, não seria uma forma de vomitório também? A pílula, o DIU, que nos privam da responsabilidade de conhecer o meu corpo, que me priva da abstinência, né, não seria também uma forma de vomitório? As clínicas ali de interrupção voluntária da gestação, para poder falar aqui um termo bonito, né? Não seria também uma forma de vomitório moderno para o prazer sexual que virou finalidade? Gente, infelizmente, né, estamos contaminados pela luxúria, porém a boa notícia é que podemos nos libertar dela, podemos ser curados dela, podemos e devemos trabalhar para isso. E uma primeira coisa a fazer é mudar o nosso olhar sobre a sexualidade. Nós precisamos nos dar esse trabalho, precisamos abrir mão de verdade, né, de toda essa carga pornográfica, esse pensamento pornográfico que nós recebemos o tempo todo, um pensamento puramente naturalista, uma sexualidade puramente instintiva, onde eu tenho que obedecer os meus instintos, e partir para uma sexualidade integral, que envolve toda a pessoa, que envolve o nosso corpo, que envolve a nossa alma, que envolve todo o nosso ser. Por isso precisamos consumir conteúdos como esse aqui que você está consumindo agora, que você está ouvindo agora, né? Ler livros sobre esse assunto, os documentos da igreja, fazer um verdadeiro processo de desintoxicação, né? Um processo sério, e se alimentar sua inteligência com esses novos conteúdos. Precisamos fazer isso para poder partir para a segunda etapa, que é o enfrentamento, né? O nosso segundo passo é desconstruir o mecanismo do vício, a ação da luxúria, é perceber o nosso comportamento diante das pessoas que nos atraem, a forma como olhamos, para onde nós olhamos nas pessoas, o que você insinua, o que você fala, perceber as palavras que você utiliza para falar, por exemplo, de sexualidade, como você trata o sexo oposto, né? Isso é fundamental, né? Identificando todas essas coisas aos poucos, com essa inteligência iluminada pelo conhecimento que você vai ter buscado já, né, como eu falei acima, você vai se decidir em mudar o hábito por um outro hábito. Por exemplo, você costuma abraçar todas as pessoas atraentes e você diz que você faz isso porque você é uma pessoa muito afetuosa, mas você já entendeu que seu objetivo é ter sempre um pouco de prazer nesse abraço, tirar aquela famosa casquinha, né? Você identificou esse comportamento, então faça diferente, né? Não abrace mais por um tempo desse jeito, dá aquele abraçozinho de ladinho assim, né? Dá um aperto de mão por um tempo, se permita viver esse tempo de purificação, porque você percebe em você essa necessidade. Você percebe também em você uma imaginação muito voltada para desejar, né? Para ter sexo com todo mundo ali no seu pensamento, e isso te dá um olhar realmente falsificado sobre as pessoas no seu dia a dia. Para isso você pode parar, por exemplo, um tempo de assistir certos filmes, certas séries hollywoodianas, e assistir filmes de santos, por exemplo, ler mais livros. Isso vai trabalhar a sua imaginação, né? vai purificar a sua imaginação, te dar a oportunidade de ter outros pensamentos. É um enfrentamento que vai durar um tempo, né? Vai exigir trabalho e uma vontade determinada da nossa parte. E aí nós caímos na terceira dica, no terceiro movimento, que não poderia faltar, que é a súplica da graça recriadora de Deus. Foi Ele que te deu a sexualidade, e foi Ele que te deu essa sexualidade como forma de comunhão. Ele conhece a finalidade de todas as coisas. Ele mostrou a você qual é o câncer que você deve trabalhar, contra quem você deve lutar. Ele vai te dar o que os seus esforços não podem te dar. Por isso, clame sem moderação: Senhor,
Dai-me a graça. Eu não suporto mais viver assim, não suporto mais olhar para as pessoas dessa forma. E eu preciso, não somente para que eu me sinta bem, né, mas porque a finalidade da minha vida está em Ti. Você é o meu Criador, por isso me ajude. Né, e suplique da sua forma, da sua maneira. Suplique ao Senhor a graça. É muito importante contarmos com a graça de Deus. E claro, isso passa pela oração, isso passa pela busca dos sacramentos. Eu agradeço você por ter chegado até aqui. Muito obrigado. Vamos juntos lutar, vencer a luxúria. Quem sabe, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando ele aqui durante a quaresma. É um momento forte, um momento favorável para deixar Deus vencer certos hábitos, deixar a graça de Deus vencer certos costumes e assumir novos. Né? Assumir novos apoiados nele, na sua graça, apoiados nele na sua graça, assumir uma graça de castidade, né? Sem medo da castidade. É um palavrão, né, que nos assusta, um palavrão entre aspas, né, que nos assusta bastante, mas não tenha medo da castidade, tá bom? Agradeço você. Se você não está inscrito aqui ainda, se inscreva, curta, compartilhe, comente esse conteúdo. Isso vale a pena, isso é muito importante. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.